seus patrícios, seus compatriotas. Quer falar sobre isso, Guga? Quero falar, Marcelo. Faixa de Gaza, 1967. Eclode a Guerra dos 6 Dias. Qual que era a força militar que era as forças de paz da ONU na faixa de Gaza? Era a UNEF, mas quem que estava representando a UNEF? O Brasil, por meio do batalhão Suez. 430 brasileiros estavam em Gaza quando eclode a Guerra dos 6 Dias. O regime militar brasileiro não conseguiu retirar esses brasileiros do batalhão Suez. Lembrando que as forças de paz do Brasil ficaram entre 56 e 67 como forças de paz na faixa de Gaza. Por isso que até hoje existe o campo de refugiados Brasil na faixa de Gaza. Batalhão Suez. Não conseguiram retirá-los, aí eles foram pegos no fogo cruzado entre Israel e Egito e um brasileiro morreu. Carlos Ilha Macedo morreu na Guerra dos 6 Dias. Um capacete azul da ONU brasileiro do batalhão Suez. Posteriormente, esses brasileiros ganharam o Nobel da Paz, né? Se fala que nunca brasileiro ganhou o Nobel da Paz. Quando os capacetes azuis da ONU venceram o Nobel da Paz, os integrantes do batalhão Suez, naturalmente, porque foram para todos os capacetes azuis, os brasileiros do batalhão Suez, veteranos do batalhão Suez, tem muitos aqui, acredito que até assistindo a gente, tiveram direito à medalha Nobel da Paz. Então existe um episódio anterior, durante o regime militar, que brasileiros foram abandonados. Claro que a logística era muito complexa na época, mas os outros países conseguiram tirar, infelizmente, os brasileiros. Tem muitos episódios durante a Guerra dos 6 Dias envolvendo o batalhão Suez. Assim, falta um livro, talvez tenha, eu posso estar desinformado, mas para contar dessa presença dos brasileiros lá e durante a guerra. Então tem esse episódio similar em Gaza, uma guerra de repente, inesperada, e tem que retirar. Mas o número era muito maior, 430 na época, agora 25. Esses 25 são brasileiros. As pessoas perguntam, o que tem 25 brasileiros fazendo em Gaza? A imigração do Brasil, da região do Levante, só para completar, Marcelo, veio acima de tudo do Líbano e da Síria. Os palestinos imigraram mais para o Chile, especialmente os palestinos de Belém e Jerusalém. Palestinos cristãos foram para o Chile, especialmente Honduras e aqui para os Estados Unidos também, região de Michigan tem muito. Agora, foram alguns palestinos para o Brasil. Esses palestinos brasileiros são de Gaza e às vezes eles querem voltar para a terra ancestral para morar lá. Muitos brasileiros libaneses voltam ou para visitar a família também. Você falou aí da Guerra dos 6 Dias. Deixa eu aqui para o telão para a gente mostrar um pouquinho a história desse território, né? Para a gente entender um pouco esse conflito, a gente precisa olhar um pouquinho para as fronteiras entre Israel e os territórios palestinos. Vamos voltar aqui no tempo para você não se perder, a gente também não. Lá em 1947, a região era controlada pelo Reino Unido. Aí, em maio de 48, depois da Segunda Guerra, Israel declarou independência. 24 horas depois, o Egito, Jordânia, Síria e Iraque atacaram Israel. Depois dessa guerra, o território inicialmente planejado pelas Nações Unidas para o Estado palestino foi reduzido pela metade. É o que a gente vê agora nesse mapa aqui que está aparecendo para você. Palestinos fugiram para países vizinhos ou foram expulsos pelas tropas israelenses. Aí quando a gente olha para 1967, na Guerra dos 6 Dias, essa que o Guga falava ainda há pouco, Israel capturou a faixa de Gaza e a península de Sinai. O Egito e a Cisjordânia, as colinas de Golã da Síria. O último conflito árabe-israelense foi a Guerra do Yom Kippur, em 1973, que colocou o Egito e a Síria contra Israel. O Egito conseguiu recuperar o Sinai e aí Gaza continuou sob controle israelense. 6 anos depois, continuando nesse calendário, o Egito foi o primeiro país árabe a assinar a paz com Israel. Atualmente, Israel só tem fronteiras definidas com o Egito e a Jordânia. Parece complicado porque foge muito da nossa realidade, né? Eu já tropecei 5 vezes aqui, uma hora ainda vou cair. Mas deixa eu ouvir o Demetrio, por favor. Não, uma pequena correção só histórica aí. Não é que na Guerra do Yom Kippur o Egito reconquistou a Península do Sinai, né? O Egito reconquistou a Península do Sinai, como você disse, anos depois, né? Em 79, quando se completaram os acordos de paz entre Egito e Israel. A Guerra do Yom Kippur deflagrou esse processo, mas na Guerra do Yom Kippur o Egito não recuperou territórios.
Segue aí, Demetrio, que você quer falar um pouquinho para a gente sobre essas questões também, né, do grupo terrorista Hamas. Vamos falar um pouco dessa mudança de território, esse mapa que a gente mostra ali, como era e como fica, quando a gente olha essas décadas passadas. Pois é, a grande mudança, como você mostrou aí no telão, se deu em 67, quando Israel conquista a Cisjordânia, a faixa de Gaza e as colinas de Golã, que não são territórios palestinos, da Síria, né? E a península do Sinai, que também não tem nada a ver com os palestinos, a área egípcia. No momento da Guerra de 67, governava Israel o Partido Trabalhista. E o Partido Trabalhista, depois da guerra, né, vê a conquista da Cisjordânia e da faixa de Gaza, também das colinas de Golã, do ponto de vista da segurança estratégica de Israel. Israel tinha um território muito pequeno e isso ampliaria o território de Israel e ampliaria a segurança militar de Israel. Só que depois desse processo, começa a implantação de colônias israelenses na Cisjordânia, em menor escala na faixa de Gaza. E nesse momento surge uma segunda motivação para a manutenção desses territórios, que é a motivação do expansionismo do povoamento. Né? A ideia da recuperação da mítica Grande Israel bíblica. Então, a segurança militar leva a um processo político no qual a ideia de um expansionismo territorial se torna fundamental em parte da sociedade israelense. Se criam partidos políticos, grupos políticos, correntes políticas ligadas a essa ideia da expansão territorial. É isso que está no fulcro do conflito atual. A questão da paz em dois estados, ela é bloqueada justamente pelo peso que existe em Israel do povoamento das colônias na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Sem resolver esse problema, sem que Israel abra mão da ideia do grande Israel, não haverá paz em dois estados. O Pontal quer falar para a gente sobre o comunicado do grupo terrorista Hamas depois dos ataques a Israel, que tem o seguinte nome, né? Tempestade Al-Aqsa. Por quê, o Pontal? É a mesquita que fica no templo, no Monte do Templo, né? Que é o lugar mais sagrado para os judeus e para os muçulmanos. Porque nessa mesquita... E junto da mesquita tem esse templo, esse templo do domo, que tem aquela cúpula dourada. No Alcorão, Mohammed, ele viaja de alguma forma mística até Jerusalém e de lá ele sobe aos céus. E esse lugar onde Mohammed teria posado em Jerusalém é exatamente nesse templo, nesse monte onde ficava o templo de Salomão, onde ficava o templo dos judeus. O primeiro e o segundo templo ficavam e foram destruídos. Hoje só resta aquele muro, né? O Muro das Lamentações, que é o muro ocidental que fica na beira desse monte. O que está acontecendo? Esses políticos de extrema-direita, nacionalistas, dessa ideia da grande Israel que o Demetrio estava falando, que agora estão no governo, principalmente Itamar Ben-Gvir, que o Lula já citou, o Google já citou, e o Bezalel Smotrich. Smotrich. Bezalel Smotrich, que é ministro das Finanças e subministro da Defesa. E o outro é o ministro da Segurança Nacional. Eles promovem invasões do templo, que é um lugar que é proibido o acesso dos judeus a esse lugar sagrado dos muçulmanos. Há um acordo lá em Jerusalém para que os judeus não entrem. Eles promovem invasões. Esses colonos que estão ocupando a Cisjordânia vão lá e invadem. Aí a polícia, os palestinos reagem, né? Os árabes reagem, a polícia israelense bate neles. Enfim, são violações constantes que estão acontecendo depois que esse pessoal virou governo. Eles têm um desprezo total pelos árabes, eles são racistas, eles declaram que os árabes são cidadãos de segunda classe, não são nem humanos, eles são extremamente racistas e isso criou uma... E como eu tinha lido aqui no levantamento da Human Rights Watch, esse ano teve um recorde de repressão
aos palestinos em Jerusalém, na Cisjordânia. Ou seja, o Hamas, na verdade, está falando de uma repressão que está acontecendo aos palestinos. Eles estão perdendo ainda mais do que eles já tinham perdido. A anexação da Cisjordânia é uma possibilidade, é o que Israel está planejando, aos poucos está fazendo, porque tem muitas como é que chama esses colonos? São colônias, são assentamentos, né? São assentamentos de colonos israelenses nos territórios palestinos, na Cisjordânia, e que vão aos poucos sendo anexados. E então o Hamas está justificando a sua ação, que é injustificável, mas justificou como sendo uma resposta a essa violação dos direitos dos palestinos. Deixa eu